Marinho, como é que o Corinthians venceu o Fluminense por 3-0 nesse domingo? Primeiro ponto central. Vou inverter aqui a prancheta para jogar daqui para lá, em direção ao Gaviões que está aqui. O Corinthians joga com 3 atrás na saída de jogo e 2 volantes juntos na saída de jogo. É o Ranieri, que faz o papel de primeiro volante, e o Bidon, que é o segundo homem, vem fazer a linha média com ele. Quando tem a bola, o Fagner se lança como se fosse um ponta. Quando não tem a bola, o Fagner volta aqui em linha de quarto, o Ranieri e o Bidon ficam na frente deles, com o Mosquito voltando de um lado e o Wesley do outro. Então resolveu aqui 4-4-2. Mas com a bola, o Mosquito vem por dentro, o Fagner se lança como ponta e o Wesley vem aqui, então fica um 3-2-5. É assim que o Corinthians joga quando possui a posse de bola. Mas o X da questão ontem foi a retomada da bola aqui nessa área antes do meio-campo. Saída de jogo do Fluminense. E os 2 primeiros gols do Corinthians, os 2 marcados pelo Wesley, com bola recuperada aqui. Uma delas, uma saída equivocada do Cano, que muita gente está perguntando por que o Cano estava saindo jogando como se fosse um volante. O Fluminense faz muitas vezes isso e fez errado ontem, o que deu margem para o Wesley se projetar e ser a grande estrela do jogo. Com 2 gols, o segundo deles espetacular, driblando o Felipe Melo. Então é 3-2-5 com posse de bola e marcação-pressão na saída de jogo do Fluminense. Foi assim que o Corinthians voltou a fazer gols, no plural, depois de 4 jogos em branco. Tá aí o PVC detalhando totalmente a vitória do Corinthians. Como é que foram os treinamentos, Samir, de preparação desse modelo de pressão que deu certo no Corinthians? Exatamente, o treinamento foi fundamental, Marinho, porque eu recebi uma informação que o Antônio Oliveira passou a semana treinando muito nessa saída do Fluminense. São os elogios que ele recebe. Realmente, nos últimos dias, ele recebeu muitas críticas, né? Já tinha muita gente ali em volta do Augusto querendo a demissão dele. O Augusto que está bancando, né? Que bancou o Antônio Oliveira. Aliás, o Augusto tem uma ideia de que se o Corinthians, né, vencesse os 2 jogos, né, já venceu um agora o Fluminense e América de Natal, a crise, né, acaba, né, a crise que, enfim, estava já cercando aí o Corinthians. E o Antônio Oliveira, apesar dessas críticas, né, de gente já que não estava muito favorável ao trabalho dele, tem muita gente que elogia os treinamentos. Fala que ele é muito bom realmente nos treinamentos. E durante a semana, ele focou muito na saída de bola. Tudo que a gente viu ontem lá, o Corinthians marcando alto, porque o Corinthians não está marcando alto assim na temporada. Aliás, a grande crítica é aquela linha de 5, né? O Corinthians recua muito, faz uma linha de 5. Muitas vezes o Corinthians marca na temporada no 5-4-1, com o Ranieri encaixando lá atrás entre os zagueiros. Ontem foi diferente, ele treinou realmente aquilo que aconteceu no jogo, então ele tem mérito total nessa vitória aí do Corinthians. E a escalação também, né? O Hernando até citou a escalação, eu concordo, ele acertou na escalação, ele colocou um time mais rápido, mais leve, para enfrentar um time, né, mais envelhecido, que é o time do Fluminense. Ele põe o Bidon, que é mais jovem, é mais rápido, se movimenta mais. Ele põe 2 jogadores, né, de beirada de campo que são velozes, o Wesley e o Pedro Henrique. Aí o Pedro Henrique se machuca no início do jogo, e aí com o Antônio Oliveira acerta. Ele faz o que ele não fez nos últimos jogos. Não precisa, o Marinho, toda hora um churrasco gaúcho, entendeu? Não precisa. Toda hora. Um arrozinho com feijão também é gostoso, entendeu? Com um alhozinho ali, sabe? Não precisa toda hora aquele churrascão gaúcho maravilhoso. E ele, né, toda hora quer inventar, tem que tira o zagueiro, aí põe um volante. Aí o zagueiro, que era zagueiro, passa a ser lateral esquerdo. Enfim, ontem, quando saiu o Pedro Henrique, quando o Pedro Henrique se lesiona, eu pensei comigo, agora ele acertou na escalação. Agora vamos ver o que ele vai fazer, porque eu já pensei, vai pôr o Paulinho, vai passar o Garro para lá, enfim, vai fazer, porque ele tem errado muito nas substituições. Ontem não. Ontem ele treinou a situação de jogo contra o Fluminense, ponto para ele, que foi primordial para a vitória.
Ele acerta na escalação, e depois ele acerta na substituição inicial. Porque simplesmente, se ele treinou velocidade, ele foi e colocou o Mosquito no lugar do Pedro Henrique. Então ele acerta também nessa substituição inicial. E o Mosquito entra muito bem no jogo, tanto que é o Mosquito que rouba a bola para o Wesley marcar o primeiro gol. Então, assim, o Antônio Oliveira ontem teve muitos méritos aí nessa vitória do Corinthians, viu, Marinho? É verdade. O Corinthians que reencontrou o Renato Augusto, que foi outro personagem da partida. André, como é que tu viste ali da beira do campo esse reencontro? Como é que tu sentiu essa relação Timão, Renato Augusto, fiel Renato Augusto de tão próximo nesse jogo? Foi uma outra expectativa que se tinha na Arena, né? Como seria o reencontro da torcida do Corinthians com o Renato Augusto, que é um cara que é ídolo, que é um cara muito querido, que é um cara que o torcedor do Corinthians sente muita falta, ou sentiu principalmente a saída dele no ano passado, da maneira que foi, fim da gestão do Ilho, começo da gestão Augusto Melo, enfim, foi uma situação até ruim para o próprio jogador, como foi, da maneira que foi, na minha visão. E o torcedor do Corinthians, ontem, desde o primeiro minuto que ele pisa na arena, aplausos, festa, e essa imagem que eu pude fazer, ele estava indo embora, estava dando um tchauzinho ali, um torcedor joga uma camisa, e ele, claro, não ia levar embora a camisa do Corinthians para dentro do vestiário, ele foi lá, muito educado e elegante, que é o Renato Augusto, foi lá e devolveu, mas uma sinergia muito grande. O que eu percebi e que me chamou muito a atenção, quando o Renato Augusto entra no lugar do Ganso, a arena inteira, a torcida do Fluminense presente, bate palmas, e a arena quase que inteira aplaude a entrada do Renato Augusto. Eu nunca vi isso. Eu não me recordo ter visto isso de um estádio quase que inteiro aplaudir a entrada de um adversário. Tudo bem, é o Renato Augusto, evidentemente, óbvio. Mas, assim, é uma cena que raramente a gente vê, principalmente no futebol brasileiro. Um jogador ser aplaudido pelo adversário como foi aplaudido. Ah, mas André, o Corinthians estava ganhando. Eu me arrisco a dizer tranquilamente, se tivesse empatado o jogo, perdendo, o torcedor ia aplaudir do mesmo jeito. Porque é o Renato Augusto, e o Renato Augusto tem uma idolatria, tem um carinho muito grande pelo torcedor. Então, assim, foram cenas também que chamaram a atenção, que para mim vai ficar bem marcado isso. Acho que vai demorar muito para eu ver de novo um torcedor rival, aplaudir um jogador do outro time, né? E, claro, se tratando de Renato Augusto. Então, é um cara que consegue, né? O que conseguiu ontem foi algo especial mesmo na carreira dele, e até posso estar sendo exagerado, mas para a história do Corinthians isso. Eu queria colocar na tela em seguida uma manifestação do Renato Augusto. Depois do jogo, ele falou sobre esse reencontro com o Corinthians, sobre a sua saída. Como ouviu o que disse o Renato Augusto? Da volta e da reação da arquibancada até na sua entrada, incrível, né? A ovação, enfim, a gente sentiu até você meio estranho ali, né? Ficou um negócio meio ruim, emocionante, né? É difícil até falar um pouco, porque foi uma vida aqui dentro, né? E não tive uma despedida de poder realmente me despedir do torcedor e receber o carinho desde que eu cheguei para aquecer até a hora que acabou o jogo. Mostra que o que eu fiz nesses anos ficou marcado para o torcedor e ficou marcado para mim. São essas coisas que na verdade te levam no futebol, né? Às vezes a gente pensa só nos resultados e são coisas assim que acabam gravados mesmo na sua memória. Então foi especial para mim receber esse carinho. E fico feliz por ter feito uma trajetória muito linda dentro do clube. Quando você pisou no gramado e aí o estádio aplaudiu até no meio de um jogo, aquilo, o que passa na cabeça? Emociona, né, cara? E ao mesmo tempo você tem que estar concentrado no jogo, tem que estar... Mas como eu falei, uma vida aqui dentro, de conquistas e momentos também difíceis e conseguir escrever uma história bonita dentro de um clube como o Corinthians. Ter o reconhecimento do torcedor, reconhecimento dos amigos que aqui ainda estão. Então, foi
uma coisa que eu vou guardar com carinho, com certeza. Tá aí o Renato Augusto falando sobre o reencontro com o Corinthians. Como é que é pro corintiano, Samir, na tua opinião, rever o Renato Augusto, ver o Renato Augusto que também é um líder com uma outra camisa? É um pouco estranho, né? Porque o Renato realmente é aquele jogador que a torcida do Corinthians tem uma adoração, né, em relação a ele, né? O Renato, principalmente por 2015, né? Que ele teve uma temporada maravilhosa. Quando ele volta também, no início foi muito bom, né? Do Renato. Depois, no finalzinho, né? Infelizmente, ele sofreu muitas lesões, ficava aquela... Mesmo no período das lesões, o torcedor corintiano sempre teve muita paciência com o Renato Augusto. Você nunca viu uma manifestação forte, né? Ex-jogador, tem que ir embora. Nunca houve, né, esse tipo de pressão em relação ao Renato Augusto. Claro, as críticas né, no finalzinho ali do ano passado, ele não está podendo desempenhar o seu bom futebol, mas sempre houve um respeito muito grande, né? Ele realmente chega a ser um ídolo da torcida corintiana. A relação dele também, né, é muito boa, dele para a torcida. Lembra aquele gol contra o São Paulo na Neoquímica Arena, né, que dá para fazer a leitura labial? Eu amo vocês, né? Que ele abre os braços quando ele faz aqueles 2 gols na semifinal da Copa do Brasil. Enfim, é realmente uma relação muito boa. Ele sai... Hoje o torcedor corintiano, principalmente no início da temporada, acha que ele poderia até ter ficado por tudo que aconteceu, né? O início do ano, o Corinthians não tinha nem banco de reservas, né? Teve que chamar a molecada que não disputou a Copa São Paulo do Sub-20 para integrar o elenco. Depois vem o Coronado, ganhando 2 milhões por mês e que não joga, e aí começou a se lembrar muito de Renato Augusto. Então, realmente, a torcida corintiana sentiu falta. Teve uma conversinha também do Antônio Oliveira, foi no ouvido do Renato, certamente fez alguma brincadeira, né? Queria você aqui, algo desse tipo, dá para a gente até imaginar isso, né? Porque foi uma conversa ali bem rápida, não sei se o Hernan pegou essa conversa entre os dois ali, mas enfim, é bem estranho realmente ver o Renato Augusto na Neoquímica Arena vestindo outra camisa. Eu fiquei mais com a sensação, sabe de quê, Samir? De algo do tipo assim, o Antônio chegando para ele e falando assim, pô, parabéns aí pela trajetória que você fez aqui no Corinthians, por tudo que você representa para o torcedor. Fiquei com essa sensação assim, mais de um elogio, porque de fato todo mundo na hora percebeu, e principalmente essa entrada. Quando o Vessone pergunta 2 vezes pro Renato, a gente viu nessa entrevista, ele é muito feliz porque de fato foi um momento ali chave para o Renato, né? Tipo assim, até o Renato fala assim, pô, é difícil até concentrar na hora do jogo, porque foi uma cena muito bonita, foi uma cena que chamou a atenção de todos, não só quem estava ali na torcida ou cobrindo como eu ali na beira do campo, atrás do gol, mas também quem estava no jogo em si, teve essa percepção de que, poxa, é um cara que está vestindo uma outra camisa, está jogando contra o Corinthians e o torcedor do Corinthians está aplaudindo a entrada dele. Então, de fato, fiquei com essa sensação. Mas podia ser também, ó, tá vendo? Se estivesse aqui, ia estar brilhando, né? Podia ser também algo nesse sentido. Talvez eu viajei demais, mas quem vai poder falar legal sobre isso, Maninho, vai ser o nosso Casão aqui, né? Porque o Casagrande viveu uma emoção dessa. Ele vai para o Flamengo, né, em um jogo no Pacaembu, a torcida, né, enfim, recebe o Casão com muito carinho, né? Grita o nome dele na arquibancada, o Casão é da Fiel, e né, a bola bate nele, ele faz o gol do Corinthians, vence a partida com um gol dele, né? Que acho que foi um gol contra mesmo, a bola bate no Casão e entra, e realmente foi um jogo que deve ter mexido muito com as emoções do Casagrande. Na nossa programação aqui, certamente ele vai poder explicar muito bem o que o Renato Augusto sentiu no jogo de ontem.